vídeo anterior, a gente falava sobre a definição de política pública e a relação dessa ideia com a noção de cidadania. Estão lembrados disso? Pois bem, agora o que é cidadania? A gente terminou o outro vídeo com essa pergunta. A cidadania é uma condição na qual os indivíduos têm seus direitos básicos garantidos, ou seja, suas necessidades, sua liberdade, sua integridade, sua dignidade devem ser respeitados e valorizados. Então, toda vez que eu falo de cidadania, eu falo da garantia de direitos. Basicamente, portanto, é possível dizer que a cidadania é composta por 3 direitos e que são mais do que necessários para que a gente tenha uma vida relativamente equânime na sociedade. Quais seriam esses 3 direitos? O direito civil, o direito político e o direito social. Esses 3 direitos foram resultado de várias transformações históricas ao longo, portanto, de alguns séculos no mundo ocidental e que vão contribuir para a conformação dessa noção de cidadania que nós temos até hoje. Vamos começar, então, pensando um pouco sobre o direito civil. Trata-se do conjunto de direitos que garantem a liberdade de cada um de nós. Então, podemos compreender que a liberdade diz respeito ao livre pensar, expressar as ideias, a ter ou não religião, o nosso direito de realizar contratos, de ter uma propriedade privada, direito ao trabalho, enfim, entre tantos outros aspectos da nossa vida que necessitam de liberdade. Logo, garante-se a liberdade do indivíduo quando os direitos civis são respeitados. Então vejam só, o que é que está em jogo quando a gente não tem um direito civil? Está em jogo a nossa autonomia. Então, a nossa autonomia, e auto vem de próprio e nomos, nomia, vem de lei, ser autônomo é ser senhor da sua própria lei. Portanto, quem tem autonomia, quem tem liberdade, tem o poder de escolha e de decisão sobre a sua própria orientação. O direito civil vai surgir em meados do século XVIII, quando o pensamento liberal vai ganhando força e vai estimulando, por exemplo, a Revolução Francesa de 1789, uma das mais importantes manifestações políticas da história do mundo ocidental. E por falar de manifestação política, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o direito político. Ter o direito político assegurado é poder participar efetivamente da política, ou seja, poder votar e ser votado. Mas não é só isso. O direito político assegura aos indivíduos a possibilidade de sua ação política na sociedade. O que isso significa? Ou seja, é a possibilidade de poder defender as nossas ideias e agir segundo elas para mobilizar outras pessoas, ou também para que possamos participar diretamente do exercício do poder quando formos eleitos de modo democrático ou em termos democráticos. Então, ter direito político é também poder participar das tomadas de decisão sobre os assuntos da sociedade. Ter direito político é poder se organizar em movimentos, em partidos, em sindicatos, associações, enfim, em toda espécie de grupo que defenda uma ideia e que, portanto, queira representatividade, queira voz. Com a aquisição do direito civil, lá no século XVIII, como a gente acabou de falar aqui, no século seguinte vai surgir o direito político, o que vai assegurar exatamente maior representatividade e participação da sociedade nos assuntos do poder, nos assuntos da política. Um bom exemplo é o que aconteceu com a classe trabalhadora da Inglaterra ao final do século XIX, quando, a partir de manifestações e reivindicações, conseguiu ter o seu direito político assegurado. Então, lembrando, 3 direitos compõem a cidadania: o civil, o político e o social. Vamos falar um pouquinho do social agora.
O direito social tenta, portanto, garantir a qualidade de vida das pessoas, o bem-estar social e o bem-estar econômico dos indivíduos. Trata-se de assegurar a defesa da dignidade humana, compreendendo como básico, ou como aquilo que é minimamente necessário para a nossa vida, a igualdade de acesso à educação, à saúde, à habitação, ao lazer, à cultura, enfim, entre tantos outros aspectos fundamentais para a nossa vida. Estão percebendo aos poucos a relação dos 3 direitos da cidadania e da cidadania com política pública? Pois bem, portanto, ter direito social é ter direito a uma vida digna. O direito social vai se fortalecer no século XX graças à extensão aos direitos políticos à população. Afinal, como a gente sabe, quanto mais a sociedade participa, mais ela consegue ser ouvida e reivindicar, portanto, melhores condições de vida e de bem-estar, cobrar isso, portanto, dos estados, dos governos e, portanto, alcançar os seus direitos sociais.